aqui no Edmais nós temos cursos de dentística para você com uma ênfase em estética. ênfase em estética porque nós trabalhamos hoje com material resina composta, né? E nós fazemos técnicas direta, semidireta e indireta de resina composta na dentística. E você consegue devolver tanto dentes anteriores quanto posteriores, uma naturalidade muito bacana para o paciente hoje, né? Uma individualização com a infinidade de materiais que nós temos resinosos no mercado. Professora, bom, eu na área de cirurgia, eu entendo muito pouco na área de estética, né? De trabalhar com resinas e tudo mais. Mas eu fiquei curioso, você foi para o Japão, viu essas resinas bioativas, trouxe essa metodologia que eu ainda não atuo com elas. Mas eu gostaria de saber o seguinte, qual a subclassificação de resinas para a área anterior, que você realmente repercute com uma estética, e a área posterior que você precisa de uma resistência, Perfeito. né? Realmente. Qual o critério que você utiliza para escolher esse material para restaurador? O que acontece é assim, nós temos uma infinidade de material resina composta no mercado. Todos são de altíssima qualidade. Então, todos hoje são biomiméticos. O que é biomiméticos? Eles copiam a estrutura dentária. Então, eles têm uma naturalidade muito grande, todos eles. E o diferencial do material do Japão, que eu tive lá há pouco tempo, né? Estive lá em fevereiro agora, de 2023, e eu fiquei extasiada, é com a bioatividade. Ou seja, são materiais que produzem ação do nosso organismo, no nosso caso, a boca. Então, ação protetora da saliva, como um bloqueio tampão do salivar, a resina consegue fazer isso. O fortalecimento da estrutura dentária, da dentina, e todos eles nós temos aí cores, né, entre aspas, valores de resina composta. Então nós temos opacificadores, desse material japonês, o opacificador ele é líquido, então a gente passa como se estivesse pintando uma tela, é muito bacana, na espessura, não errando essa espessura, você consegue mascarar o substrato dentário, a resina opaca, resinas de valores cromáticos e acromáticos. Então, a gente consegue mesclar essas resinas e dar estratificação em camadas pequenas para devolver a anatomia dentária, então conseguindo uma estética. Já em dentes posteriores, nós precisamos de resina que tenha também o biomimetismo, a estética, de preferência a bioatividade, porque a bioatividade ela inibe a formação, a recidiva de cárie, devido ao fortalecimento da estrutura, ao não acúmulo de biofilme sobre essa resina, e além disso a resistência. E eles têm uma resina muito bacana que é chamada Beautiful LS. Essa LS, ela tem uma carga de resistência muito bacana, bem próxima à cerâmica. Então, só que não desgasta a estrutura adjacente, não desgasta o dente. Então, você consegue receber o impacto da mastigação. Além do mais, ela tem uma baixíssima contração de polimerização, menor do que a da própria resina Book. Uhum. Outra coisa que eu vejo os pacientes comentando é o seguinte: quando a gente reabilita o paciente com resina, esse paciente ele sai com a informação, olha, vou ter meus dentes com a anatomia devolvida, com a cor que eu quero, só que ele não sai com uma informação que ele precisa fazer a manutenção disso, né? O paciente se alimenta com dietas diversas, onde tem aí agressão, né? Porque você vai estar submetido aos alimentos ácidos, alimentos com alto teor de pigmentação, de estabilizantes, de corantes, e isso faz com que o material aplicado como restaurador sofra erosões, abfrações, né? Manchamentos. Como que isso é passado para o teu paciente que tem a importância de reabilitar, mas ele sabe que ele tem que fazer uma manutenção? Geralmente, no diagnóstico do paciente, quando ele chega querendo aquela estética, já é falado para ele. Eu uso esse produto bioativo, né, que é japonês, né? É fantástico, só que não é milagre.
O paciente tem que entender do seu diário de alimentação, dos horários corretos de alimentação e da técnica de escovação, do uso do fio dental. Então, todo aquele cuidado que ele deve ter. Até eu brinco com o paciente que ele é o dentista, ele está 24 horas com o dente dele. A partir do momento que eu entregar o serviço para ele, eu faço ser uma faxineira de boca, porque eu tenho que polir aquelas restaurações. E uma coisa que eu costumo combinar com meu paciente sempre no final de um tratamento é que ele retorne com 3 meses após o acabamento e polimento. Então, sempre que eu fizer o refinamento do polimento, faço um bom acabamento imediato e um bom polimento após 72 horas. Um belo refinamento desse polimento. Esse paciente vai retornar com 3 meses. E nisso eu não cobro nada, não tem custo adicional. Por quê? Porque eu quero acompanhar exatamente isso. Qual é o pH salivar desse paciente? O quão ácido ficou? Qual foi a expansão dessa resina composta? O quanto que ela desadaptou e manchou? Para que eu possa orientar o paciente de quanto em quanto tempo, a periodicidade para ele fazer os retornos. E o retorno é muito bacana, porque quando o paciente faz essa manutenção de acabamento e polimento, ele aumenta a longevidade Do do tratamento. tratamento. Isso a gente observa também na implantodontia, né? Porque o paciente reabilita, coloca o implante, coloca a coroa e ele acha que ele não precisa fazer mais nada, né? Então a gente tem a cultura de levar um carro para uma revisão a cada 10 mil quilômetros e não tem a consciência de manter os retornos periódicos, saber que o material que foi colocado, inserido, né, na sua cavidade oral, ele não é um material, embora seja um material bioativo, ou biotolerável, ou biocompatível, mas ele não é o que é material biológico, né? E mesmo o material biológico, há um envelhecimento natural, né? Há um envelhecimento natural da estrutura dentária, quando você toma café quente, bebe uma água gelada, há o choque térmico, há trincas no esmalte, E o né? material restaurador, ele Ele expande, expande, ele contrai, então tem tudo isso que a gente precisa entender. E explicar isso para o paciente, porque quando ele tem a consciência desse procedimento, quer dizer, ele vai voltar, ele retorna, ele já sai agendado para os seus retornos periódicos. E outra, ele fica muito feliz porque pagar uma manutenção para o paciente não é oneroso. Para o dentista é um ganho muito bom. Então a gente consegue uma movimentação financeira também bacana e o paciente fica tão satisfeito com a longevidade do tratamento, porque eu não costumo dizer definitivo. Definitivo é dente que Deus fez e ele deixou falhar. Imagina o que mortal faz, né? Então a gente tem que ter longevidade e quando o paciente tem a consciência que a gente explica para ele na primeira consulta, em todas é repetitivo, porque afinal de contas o paciente é leigo. E o importante nisso, eu acho que também é a formação que o profissional tem que ter, né? Na hora de acolher o paciente e propor uma técnica, uma metodologia, também enfatizar, né? Porque o profissional que faz hoje um curso de faceta, em diversos cursos que a gente vê por aí, você aprende a técnica, mas você não aprende a quantificar. Você aprende a inserir o material e às vezes você não aprende a dar um acabamento adequado. E o paciente por si só acha que aquilo está maravilhoso e que é eterno. E que não precisa mexer mais. E aí ele falha. E quando ele falha, ele começa a falar de você, ó, não ficou legal, soltou, isso. Mas ele fez a manutenção. Igual uma polêmica, que uma vez uns alunos me mandaram um vídeo de uma artista no BBB que soltou uma faceta e ele meteu a boca no dentista. Aí eu fui para os alunos, mas será que ele voltou para manutenção? Porque soltou, tá, mas ele fez manutenção, porque é fácil criticar o outro profissional. Mas será que é o profissional que errou? Ou é o paciente que não foi conscientizado ou não quis, não foi convencido aos seus retornos? Então, essa é a importância da gente estar conversando com o paciente e fidelizar o paciente com você, para que ele tenha esse cuidado com a sua saúde bucal, né? Mantendo a saúde dele como um todo. É isso aí. Então, não perca. Siga nos stories do ID+. E venha fazer os cursos de dentística aqui no ID+.